Boa noite. Irei contar um relato que aconteceu comigo em 2010, época em que servi o tiro de guerra, e gostaria que não me identificasse na dublagem, pois foi um alvoroço em minha cidade quando aquela besta apareceu. Eu tinha acabado de completar 18 anos e, como todo jovem, eu fui me apresentar na junta militar. E para minha felicidade, eu consegui uma vaga no tiro de guerra. E alguns de meus amigos conseguiram também. Já outros não, pois teve excesso de contingente. As instruções começaram em fevereiro e minha rotina mudou totalmente, pois eu sempre acordava às 4 da manhã para ficar em forma às 5h30. E as instruções só terminavam no final do dia. E eu passava a semana todinha lá no tiro de guerra. Só ia para casa nos finais de semana. E era isso toda semana, com exceção dos dias em que eu tirava guarda. E foi justamente em uma dessas guardas que aquele lobisomem apareceu. Nós começamos a ficar de guarda em abril, pois primeiro tivemos que receber instrução de como manusear um fuzil, pois cada um de nós ficávamos com um 762, e o tiro de guerra era bem vigiado de dia e de noite, mesmo ele ficando em uma área rural, com poucas casas por perto. E os relatos que tinha um bicho rondando por ali começaram em abril, que segundo os moradores de lá, era por causa da quaresma, mas nós nunca tínhamos visto tal coisa, até um dos atiradores ver ele e atirar. Era por volta das 2h30 da madrugada de uma sexta-feira, quando todo mundo do TG acordou por conta dos vários tiros de 762, e todo mundo correu para o campo para ver o que era aquilo. E dentro de uma das guaritas tinha um atirador desmaiado, que assim que acordou, ficou desesperado, dizendo que viu o lobisomem e que ele era muito feio e tinha passado correndo de frente da guarita. Ele então acabou atirando. Quando ele contou isso, o sargento não acreditou, pois para ele aquilo foi só um motivo para ele estar gastando bala. Depois daquilo, o rapaz ficou detido por umas 72 horas e o sargento também mandou tirar todas as balas dos fuzis. Depois daquele dia, só ficamos com os 762, só para dar a impressão de estarmos armados. E essa decisão quase me fez vítima daquele bicho, pois mal eu sabia que 5 noites depois ele iria voltar. Tudo aconteceu em uma madrugada de quarta-feira. Eu estava de guarda e estava na hora de trocar de guarita, e era 1 da madrugada. Eu então troquei minha guarita pela dos fundos, a mesma de onde o atirador viu o lobisomem. E antes de entrar, eu fiquei urinando do lado da guarita, e enquanto eu urinava, percebi 2 olhos vermelhos dentro do mato, depois do cercado. Eu então peguei a lanterna e botei naquela direção. E vi um bicho feio e diferente de tudo que já vi. Parecia um cachorro, mas ao mesmo tempo não, pois tinha grandes orelhas, corpo peludo e estava de pé. Na hora, peguei o 762 e tentei atirar, só que estava sem bala na agulha. E aquele bicho, vendo que eu estava sem bala, pulou a cerca e já vinha em minha direção. Eu então corri para a guarita e fechei a porta. E pouco tempo depois, aquele bicho estava fungando na porta e ficou ali um pouco de tempo. Depois saiu. Eu então subi na guarita e fiquei olhando para a mata. E novamente, de trás da cerca, estava aquele bicho, que passou um bom tempo ali, até ir embora. Fiquei em choque com aquilo,
e entendi porque o outro atirador tentou matar aquele bicho, pois só sabe o medo quem passou pela mesma experiência. E depois de mim, um cabo também viu, e não importava quanto a gente falasse, pois as pessoas diziam que só acreditavam vendo, mas não desejo a ninguém ver aquele lobisomem. Lobisomens são seres muito inteligentes, e aquele que rondava o TG só me atacou depois que percebeu que eu estava sem bala.